castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa nessa manhã de domingo para trazer até ti a palavra do Senhor. Não sei quando tu vais assistir a esta mensagem, mas quando assistires, que a bondosa mão de Deus esteja contigo, que a presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja contigo, esteja na tua casa, esteja com os teus. É um privilégio, é uma satisfação enorme poder compartilhar contigo, dividir contigo a palavra do Senhor. É um privilégio, é um santo encargo poder chegar até ti e trazer aquilo que o Senhor falou ao meu coração. É importante a gente lembrar que nós estamos vendo uma série, nós começamos na semana passada uma série de mensagens, uma série de pregações que tem como foco o dia de finados, o dia 2 de novembro. E talvez alguns digam, tá, mas então não seria interessante fazer essa série de pregações em novembro? A justificativa para nós fazermos em outubro, agora no mês de outubro, é porque em novembro nós temos muitas atividades extras aqui na comunidade do Fundo Canoas. Então nós antecipamos essa conversa tão importante sobre vida, sobre luto, sobre saudade, sobre esperança. Como pudeste ver na abertura, a nossa série se chama De Repente Ficou Vazio, sobre vida, luto, saudade e esperança. Quando alguém falece, quando alguém de nossa família morre, quando alguém conhecido nosso morre, sempre fica um vazio. As pessoas que perdem o seu cônjuge dizem o lugar à mesa está vazio. As pessoas que perdem o seu cônjuge dizem o lugar no sofá está vazio. Um lugar no coração está vazio. A perda de alguém sempre provoca vazio. A perda de alguém sempre provoca sofrimento. A perda de alguém sempre provoca choro. A perda de alguém sempre deixa um vazio muito grande na nossa vida. Esse tempo pandêmico que vivemos, estamos aí saindo da pandemia, mas ela ainda está aí, ainda temos pessoas que morrem por conta da Covid. Trouxe no seu bojo, a pandemia trouxe no seu bojo um luto diferente. Porque como eu falei na mensagem da semana passada, que tu podes acompanhar lá no canal da comunidade, se tu não a assistiu, a pandemia trouxe uma mudança na maneira como nós choramos os nossos mortos. Antes da pandemia, os nossos velórios eram de até 24 horas. Agora, por conta das restrições, os velórios são em período reduzido, com bem menos pessoas do que em outros tempos. A gente não tem como abraçar direito. É um tempo estranho de chorar os nossos mortos. E pior, quem morre de Covid e ainda está na fase de transmissão da doença, não tem sequer velório. E isso é muito cruel. Ninguém consegue se despedir adequadamente de alguém em 24 horas. Ninguém consegue se despedir adequadamente de alguém assim de maneira tão brusca. Óbvio que a nossa vida precisa ser também vivida numa perspectiva da morte, e isso vai fazer com que a gente também consiga compreender que cada encontro pode ser o último e por isso ele precisa ser bem vivido. Queridos, a nossa série de pregações, ela não quer ser uma série de lamento, mas ela quer ser uma série onde nós conversamos e dialogamos com a Sagrada Escritura a partir da realidade do luto, a partir da realidade do sofrimento, a partir da realidade da perda de alguém que a gente ama, de alguém que é importante para nós. E nós vimos então na semana passada o luto que Davi vivencia quando ele sabe que o seu antecessor, que o Saul e que Jonatas, o seu melhor amigo, estão mortos junto com um grande número de soldados do exército israelita. Nós vimos lá na mensagem que foi uma morte
que o relato da morte de Saul e Jonatas que chega a Davi é o relato de uma morte violenta, e Davi fica completamente mexido com isso. Não é natural a gente não sentir nada diante da perda não natural de alguém. Está lá na primeira mensagem, pode conferir lá. Aproveita, se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho para receber as notificações do canal da comunidade luterana do Fundo Canoas. Hoje nós queremos conversar sobre um segundo ponto, um segundo subtema dentro da nossa série de mensagens. Hoje nós queremos conversar sobre uma outra experiência de luto de Davi, a experiência que nós encontramos também no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, que nos relata a partir do versículo 13 o seguinte: Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou Davi. Sim, responderam eles, está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não o entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu: Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Esse é o texto de 2 Samuel, capítulo 12, os versículos 13 até 23, que nos contam a história de luto, a experiência de morte de um filho que Davi vivenciou. Essa situação, essa experiência, ela acontece logo depois do adultério com Batseba. Adultério seguido de homicídio, porque Davi e Batseba tramam a morte de Urias, que era o marido da Batseba. Davi tem um caso com Batseba, Davi se encanta pela formosura, pela beleza daquela mulher. Davi tem um caso com ela, ela engravida e eles então tramam a morte de Urias. E Urias morre, então Davi toma Batseba para ser sua esposa. Só que quando a criança nasce, essa criança, depois de 7 dias, vem a óbito. Queridos, quando a gente lê esse texto na sequência, a impressão que a gente tem é que o pecado de Davi está sendo punido no bebê. O pecado de Davi e Batseba, que é o adultério e depois o homicídio, a impressão que a gente tem é que esse pecado está sendo vingado, a justiça está sendo feita no bebê. Quando a gente lê no primeiro momento, é essa a impressão que a gente tem. Mas a gente precisa ir com cuidado, a gente precisa ir com cautela, olhar esse texto com bastante cuidado, para que a gente não o compreenda de maneira equivocada. A gente precisa entender que
A própria palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, que o pecado do pai não será pago pelo filho e o pecado do filho não será pago pelo pai. Cada um será punido pelo seu próprio pecado. É o que nos diz a palavra em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Portanto, se a lógica é essa de que o pecado de Davi está sendo resolvido de alguma forma com a morte do bebê, então esse texto de Deuteronômio aqui é uma mentira. Mas como nós cremos num Deus que é a verdade, a palavra nos afirma isso, então precisa haver alguma outra explicação para essa situação que Davi e Batseba vivem aqui. Bem, a palavra em Deuteronômio 24, 16, diz que o filho não pagará pelo pecado do pai. Ele não será punido pelo pecado do pai. Contudo, em momento algum, a Bíblia nos diz que nós, como filhos, não sofreremos as consequências do pecado dos nossos pais. Existe uma diferença muito grande entre receber a culpa pelo pecado do meu pai e receber a consequência do pecado do meu pai, ou meu filho receber a culpa pelo meu pecado e meu filho receber a consequência do meu pecado. Imaginemos que alguém decida cometer um homicídio e ele então assassina alguém e esse alguém que assassinou tem seus filhos e de repente esse pai ele é condenado e ele vai para uma penitenciária e os filhos sofrem as consequências disso. Por quê? Porque eles crescem sem poder ver o pai, eles crescem com todas as limitações e dificuldades que significa ter o seu pai preso e por aí vai, sem contar que vai levar para o resto da vida a pecha do filho do assassino. São as consequências. As consequências são inevitáveis, mas a culpa é de Davi. A culpa é de Davi e Batseba. Essa criança não está sendo penalizada, pela morte de Urias e também não está sendo penalizada pelo adultério de Davi. Mas pastor, o profeta Natã, quando procura Davi, ele diz, olha, visto que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, o seu filho morrerá. Não está dizendo que vai ser assim? Não está dizendo que o filho vai sofrer as consequências? Nós precisamos entender isso aqui. Quando alguém despreza a palavra de Deus, a sua descendência sofre as consequências disso. A sua descendência sofre as consequências disso. Eu fiquei meditando sobre esse texto, fiquei pensando nesse texto. Eu estou falando um monte de coisa agora que não é o ponto central do texto, mas é para a gente poder compreendê-lo. E eu fiquei pensando, será que essa criança também não foi vítima de uma tentativa de aborto? Porque imaginemos a situação. Urias é o comandante, é o braço direito do Davi no quesito exército, no quesito guerra. E de repente a mulher do cara está grávida do próprio rei. Será que essa criança não foi tentativa de um aborto que não deu certo? Não sei. Estou imaginando aqui. Mas alguém que despreza a palavra de Deus, como é dito aqui, alguém que demonstrou o mais absoluto desprezo por Deus e pela sua palavra, é capaz de qualquer coisa. Por isso essa possibilidade não está excluída, embora a Bíblia não nos apresente isso. Mas fato é que esse bebê que foi gerado nessas circunstâncias, esse bebê morre. Só que antes do bebê morrer, Davi tem uma atitude que é muito comum quando a gente está na iminência da morte. Davi tem uma atitude que é muito comum de pessoas que têm familiares ou que estão eles próprios na iminência da morte, que é a tentativa de convencer Deus a mudar os planos. Pastor, mas vem cá,
Aqui diz que depois que Natã voltou para casa, no versículo 15, o Senhor fez adoecer gravemente a criança. Como assim o Senhor fez adoecer? Então quer dizer que as doenças que nos sobrevêm, a culpa é de Deus? Porque foi Deus que deixou acontecer? Pensando de maneira assim, pode ser uma maneira equivocada de entender a doença, pode ser uma maneira completamente distorcida de entender a doença. Na compreensão hebraica, na compreensão do Antigo Testamento, quando Deus não impedia alguma coisa, era porque Deus estava permitindo aquela coisa acontecer. E por isso também o autor da Sagrada Escritura nos diz isso dessa forma: o Senhor fez adoecer, o Senhor não impediu que a criança ficasse doente. Portanto, na maneira de pensar daqueles tempos, quando o Senhor não impede, o Senhor está permitindo, ou o Senhor está fazendo acontecer. Se Deus não impede, então o responsável é Deus. Afinal, na compreensão da espiritualidade cristã, na compreensão da espiritualidade judaica, Deus é o Todo-Poderoso, tudo está sob controle, comando, cuidado e sobre a ordem de Deus. Portanto, se Deus não impediu da criança ficar doente, então, na cabeça das pessoas daquele tempo, na compreensão hebraica daquele tempo, se Deus não impediu que que a criança de Batseba e Davi ficasse doente, então Deus estava permitindo que assim fosse. Então Deus estava querendo que a criança ficasse doente. Essa é a maneira de compreender. Com o passar dos anos e com a revelação, porque Deus é um Deus, o nosso Deus, o Deus da Sagrada Escritura, é um Deus que vai se revelando ao longo da história, é um Deus que vai se revelando ao povo de Israel e à humanidade ao longo da história. Com o passar do tempo, com o passar do desenrolar da história, Deus vai revelando ao povo, vai revelando a nós que Ele não é o responsável pelas doenças. O Senhor não é responsável porque pessoas morrem de câncer. O Senhor não é responsável por doenças como HIV. O Senhor não é responsável por doenças cardíacas. O Senhor não é responsável pelos males que nos sobrevêm. No tempo de Davi, no tempo do profeta Natã, a maneira de entender a vida e a maneira de entender o mundo era assim: se o Senhor não impediu, então o Senhor está mandando, ponto, porque afinal Ele é o Todo-Poderoso. Mas hoje, com o passar da história, com o passar dos tempos, com o desenrolar da história, nós vamos percebendo, nós vamos vendo, nós vamos entendendo que não é bem assim. Eu quero destacar nessa manhã, eu quero destacar nessa pregação a atitude de Davi diante da iminente morte de seu filho. Davi está vivendo antecipadamente o luto pelo seu filho. Davi está vivendo antecipadamente a dor da perda do seu filho, embora seu filho ainda estivesse vivo. E isso é muito comum. É muito comum a gente querer conversar com Deus, querer resolver as questões com Deus, querer botar Deus numa situação em que Ele meio que tenha que se sentir obrigado a resolver os nossos problemas quando se está na iminência da morte. Tem um livro muito interessante da Elisabeth Kübler-Ross chamado Sobre a Morte e o Morrer. Sobre a Morte e o Morrer. Elisabeth Kübler-Ross, uma mulher que faleceu em 2004, que fez um estudo num hospital onde ela trabalhou nos Estados Unidos, e ela fala então sobre as 5 fases do luto. E uma dessas fases é a barganha. O que Davi está fazendo aqui? O que Davi está fazendo aqui é uma tentativa de barganhar com Deus. Deus, eu estou aqui ajoelhado, eu estou aqui em jejum, eu estou prostrado. Tem misericórdia do meu bebê. Tem misericórdia do meu bebê. Mas em momento algum, Davi entende que aquele menino ou aquela menina, que aquele bebê está pagando pelo pecado que ele cometeu. Porque logo no início o profeta Natã declara sobre Davi que Deus o havia perdoado. Portanto, esse bebê não estava pagando pelo pecado do seu pai. O profeta Natã declara que ele está perdoado.
logo no início do nosso texto. O Senhor lhe perdoou, mas o menino vai sofrer as consequências, o menino vai morrer, o menino vai infelizmente morrer. E Davi está ali naquela conversa com Deus, na tentativa de comover Deus, na tentativa de mudar o curso da história, na tentativa de tentar fazer alguma coisa, mas nada acontece. Depois de 7 dias, a criança vem a falecer, vem a óbito. Queridos, quando a gente está na iminência da morte de alguém que a gente ama, ou quem sabe na iminência da nossa própria morte, nós tentamos de alguma forma estar perto de Deus e tentar de alguma forma comover Deus a mudar os planos, comover Deus a mudar o rumo da história. Isso é natural. Nós não precisamos achar que isso é errado, nós não precisamos achar que isso não é assim. O ser humano na iminência da morte, o ser humano quando está na iminência de uma doença que o está levando, ele tem essa reação de tentar de alguma forma barganhar Deus. E nessa hora ele está tentando de alguma forma estar perto de Deus, meio que dizendo: quebra essa para mim, dá um jeitinho. Mas o que a gente não lembra nessa hora é que mesmo que a gente não barganhe, mesmo que a gente não esteja de alguma forma perto de Deus, Deus está perto da gente quando se está na iminência da morte. Quando Davi passa a noite em oração, quando Davi passa a noite prostrado, quando Davi passa a noite sem comer, passa a noite conversando com Deus, passa a noite clamando pelo seu filho, ele está perto de Deus, ele está realmente entregue nas mãos de Deus. Mas mesmo que Davi não fizesse isso, na iminência da morte, Deus está com a gente. Na espiritualidade cristã, nós cremos que a vida começa em Deus e a vida termina em Deus. Portanto, no ato de morrer, que é o ato mais solitário que alguém vai vivenciar na sua vida, no ato de morrer, que é o momento mais solitário que tu e eu estaremos na nossa vida, Deus estará com a gente, Deus estará conosco, Deus estará junto da gente. Na iminência da morte, nós não estamos sós. Na iminência da morte, nós não estamos abandonados. Na iminência da morte, nós não estamos completamente largados. Queridos, nós precisamos entender que a barganha nos cega muitas vezes para o fato de achar que a nossa vida não está nas mãos de Deus, mas ela está. Quer tenhamos consciência disso, quer não tenhamos consciência disso, a nossa vida está nas mãos de Deus. O momento em que Davi está ali, ajoelhado, prostrado, clamando, imagino eu em lágrimas, lutando pelo seu filho, talvez ele pensasse: eu estou apresentando meu filho a Deus. Mas, queridos, mesmo que Davi não fizesse isso, essa criança estava na presença de Deus, porque Deus é o Deus que está conosco todos os dias, até o fim da nossa história, até o fim da nossa existência. A barganha, o tentar de alguma forma apresentar a situação para Deus e dizer: Deus, dá um jeito, ou se tu fizeres isso, eu farei aquilo, Senhor, se tu intervires, eu farei aquilo outro. Tudo isso é humano, é uma expressão da nossa humanidade, do nosso desespero, da nossa dor e da nossa dificuldade em lidar com a iminente morte de alguém. Mas podemos ficar tranquilos de que Deus já conhece a causa pela qual estamos lutando muito antes de nós apresentarmos ela para Deus. Quando se está na agonia da iminente morte de alguém que a gente ama, nós não estamos sós. Quando a gente está na agonizante situação de ver alguém que a gente ama morrer, nós não estamos sós. E essa é a realidade de muita gente. Essa é a realidade de muita gente.
nós não estamos sós na iminente morte de alguém que a gente ama. Nós estamos sempre na companhia de nosso Deus. E a gente vê uma situação parecida quando Marta, Maria estão sepultando ou já sepultaram o seu irmão Lázaro. Essa história está lá em João 11, a gente pode conferir na Bíblia. Elas estão na iminência da morte, de Lázaro. E elas mandam dizer: Jesus, aquele a quem tu amas, está profundamente doente, ele está à morte. Na esperança de que Jesus viesse fazer alguma coisa pelo seu amigo. Mas Jesus não vai. Mas Jesus está sabendo. E depois de 4 dias, Jesus então vai até onde Lázaro está. E aí acontece um diálogo muito interessante. E esse diálogo vai ser o tema da nossa última pregação desta série. Acontece um diálogo muito interessante. Mas uma coisa, talvez Marta e Maria não soubessem, de que Jesus já sabia do que estava acontecendo com o Lázaro. O fato de elas mandarem alguém avisar, o fato de elas dizerem: Senhor, vem, é uma forma de dizer: Senhor, faz alguma coisa, porque nós não sabemos lidar com a iminente morte de alguém. Nós muitas vezes somos apanhados de surpresa pela morte de alguém. A pessoa está bem, sai de casa, infelizmente acontece, se envolve num acidente e acaba falecendo, ou passa mal de repente e tem um infarto fulminante, por aí vai. Mas quando nós estamos diante da morte iminente de alguém, quando alguém está aí dia a dia morrendo um pouquinho, às vezes a gente acha talvez que Deus não saiba, mas Ele sabe. Ele sabe. Assim como Jesus sabia que Lázaro estava à morte, também Deus sabia que o filho de Betseba com Davi estava à morte. E Deus vem ao encontro de Davi. Deus vem ao encontro de Davi. E como é que tu pode dizer isso, pastor? Como é que tu sabe que Deus vem ao encontro de Davi? Porque diz o texto que quando Davi soube que a criança havia falecido, ele vai até o santuário e ele adora a Deus. Mas como assim, pastor? Como assim? Davi, ele vai e adora a Deus porque ele sabe que a vida desse bebê não é uma vida desconhecida. Ele sabe que a vida desse bebê, embora ele tenha pedido que Deus fizesse algo, mas esse algo não aconteceu, essa criança infelizmente veio a óbito. Ainda assim, ele vai ao templo, ele vai e adora a Deus. Porque ele sabe que mesmo que Deus não tenha feito o que ele gostaria que fizesse, mesmo em meio à morte, em meio à dor, em meio ao pranto, em meio ao choro, em meio à angústia, em meio à tristeza, ainda assim, ele sabe que Deus é soberano. Ele sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que Deus é o Deus da enorme misericórdia, mesmo que muitas e muitas vezes Deus não faça o que a nossa barganha gostaria que Ele fizesse. Queridos, diante da iminente morte de alguém, as reações mais humanas aparecem: medo, desespero, angústia, uma tentativa de negociar. E tudo isso não é nada errado, porque nós somos humanos, porque nós temos uma natural dificuldade em lidar com a perda de alguém. Portanto, diante da perda, diante da iminente perda, o lado humano aparece. Quem sabe até a revolta, quem sabe até mesmo querer botar Deus no banco dos réus e dizer: Deus, o que é que tu está fazendo? Tudo isso vem à tona. Tudo isso vem à tona. Mas mesmo que a gente esteja vivendo esse turbilhão de emoções por conta da iminente morte de alguém, Deus já sabe com muita antecedência tudo o que se passa em nosso coração. Talvez tu que me assistes, talvez
tu conheças alguém, quem sabe tu mesmo estejas passando pelo processo de acompanhar o morrer de alguém. Porque existem processos de morte que são repentinos, mas existem processos de morte que são extremamente demorados. Aquele câncer que não cura, que tu combate, mas não cura. Aquela doença degenerativa que não cura. Aquela situação de enfermidade, de senilidade, de fragilidade, que está levando a pessoa aos pouquinhos embora. Talvez no meio de tudo isso, tu estejas te perguntando por que Deus, e até mesmo dizendo, Deus faz alguma coisa. Mas eu quero te dizer, meu querido, que em meio a essa iminente morte, e a morte nos ronda, em meio a essa iminente morte, ou diante dessa iminente morte, Deus já sabe exatamente tudo o que se passa contigo, assim como Ele sabia com Davi. Mas, pastor, e o fato de Deus não fazer nada? O fato de eu estar clamando diante da iminente morte de alguém que eu amo, o fato de eu estar clamando, gritando, esperneando e negociando, e Deus não faz nada. Por que Ele não faz nada? Bem, a morte existe no mundo, as doenças existem no mundo, como consequência do fato de que nós estamos afastados de Deus. O pecado nos afastou. Tu e eu nascemos na condição de pecador. Tu e eu nascemos na condição de estarmos separados de Deus. Portanto, a doença, a culpa não é de Deus, mas a culpa é o fato de estarmos separados de Deus por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Quando Deus disse não faça isso, o ser humano tomou os seus caminhos e disse, na minha vida mando eu. E por conta disso, Deus disse, o dia em que vocês fizerem o que não é da minha vontade, está lá em Gênesis 3, vocês vão morrer. E muitas vezes esse processo de morte, ele é um processo doído, dolorido, desgastante, um processo de morrer todo dia um pouquinho. Mas uma coisa eu vou te dizer, apesar de que isso faz parte da nossa condição, faz parte do fato de que a humanidade, de que o mundo está nessa condição de pecador, de estar afastado de Deus, ainda assim, Deus não nos abandona na hora em que nós estamos diante da iminente morte de alguém. Na hora em que Davi está clamando pelo seu filho, pelo seu bebê, ele não está só. Deus está ali com ele. Mesmo que naquela hora o clamor, o grito, o pedido de socorro é uma manifestação da mais absoluta humanidade de Davi, do pai Davi, que está amando essa criança, mas que está vendo essa criança morrer. Apesar disso, Davi está envolto no amor de Deus. E sabe por quê? Porque nem mesmo a vida, nem mesmo a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diz a palavra em Romanos capítulo 8, os versículos 38 e 39, nos dizem o seguinte: eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, quando a morte está na iminência de nos atingir, por conta de alguém que está enfermo, alguém que está doente, alguém que está à morte, e nós estamos naquela angústia de eu preciso fazer algo, eu preciso clamar, eu preciso jejuar, eu preciso fazer algo, porque esse plano tem que ser revertido. Deixa eu te dizer que nessa hora tu estás envolto pelo amor de Deus. No processo de luto que a vida humana está inserido, todos os dias alguém novo está entrando no processo de luto. Nesse processo de luto, nós não estamos sós.
nós não estamos abandonados, nós não estamos jogados à própria sorte. Talvez a barganha faça a gente não perceber isso, mas nós estamos envoltos no amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala com toda a convicção de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Queridos, quando nós estamos diante da morte iminente e o nosso coração começa a ficar incomodado e não aceitar isso, e a gente tenta de alguma forma, como Davi fez, barganhar o amor de Deus, nós estamos apenas revelando a nossa humanidade. Não precisamos nos culpar por isso. Mas o que nós não podemos é achar que isso vai nos trazer Deus para perto, porque Deus já está perto. Quando tu choras, Deus está perto. Quando tu ris, Deus está perto. Quando tu perdes alguém, Deus está perto. Quando tu ganhas a vida de alguém, Deus está perto. Diante da morte iminente, nada pode nos separar do amor de Deus. E é por conta dessa convicção que quando Davi soube que seu bebê estava morto, ele volta para o templo, adora a Deus e volta para o seu palácio e diz: agora eu vou comer. Porque ele diz assim: eu não posso fazer a criança voltar. E é interessante que em momento algum da fala de Davi, ele está meio que se sentindo culpado, que ele sabe que Deus não puniu a criança por conta do pecado dele. Mas a criança está doente, morreu. E mesmo assim ele sabe ser envolto pelo amor cuidadoso de Deus. Diante da morte iminente de alguém, quando o desespero parece bater, quando a gente fica sem entender o que está acontecendo, o Senhor vem até nós e diz: eu estou contigo, porque nada, nem vida, nem morte, nem poder nenhum pode me separar de ti, porque em Jesus o amor meu pela humanidade foi manifestado. E Davi diz então: poderei eu fazer meu bebê voltar? Um dia eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Quando Davi fala isso aqui, ele está sinalizando também para o fato de que agora ele estava na iminência da morte de seu filho. E um dia ele próprio estará na iminência da morte. E quando ele partir, ele estará também no mundo dos mortos, como diz a confissão de fé do credo apostólico. No mundo dos mortos, ou seja, naqueles que descansam e aguardam a volta de Cristo. E ele sabe-se envolto pelo amor do Senhor. Por isso, quando ele sabe que o bebê está morto, ele vai ao templo, adora a Deus e volta, sabendo de que a vida continua apesar da perda, apesar do sofrimento, a vida continua. Queridos, diante da iminente morte de alguém que a gente ama, diante da possibilidade de acompanhar alguém que é da nossa família, que está morrendo, Deus vem até nós e diz: olha, pode botar para fora toda a tua humanidade, toda a tua fraqueza, pode botar para fora, pode chorar, pode espernear, pode barganhar, pode fazer o que quiser, pode fazer, mas nada pode me separar de ti. É Deus dizendo isso para ti. Ele te envolve com o seu amor, Ele te envolve com o seu cuidado, mesmo quando a nossa oração não é respondida. Nós somos envolvidos pelo cuidado amoroso, o cuidado precioso do nosso Deus, que é Senhor sobre vida e sobre morte. Diante da iminente morte de alguém, Deus vem a ti e diz: nada pode me separar de ti. Por isso, diante da iminente morte, não pensemos nós que Deus nos abandonou. Ele não nos abandonou. Ele está conosco e permanecerá conosco todos os dias, até o fim. Essa é a promessa que Ele faz em Mateus capítulo 28, versículo 20. Nessa promessa nós podemos nos segurar, nos agarrar e nos entregar. Amém. Quero orar contigo. Senhor, a morte todos os dias vem rondando a nossa vida
e todos os dias pessoas acompanham outras na iminência da morte. Todos os dias pais se despedem de seus filhos, filhos se despedem de seus pais, pessoas precisam se despedir das outras depois de tempos de enfermidade. Todos os dias nós estamos na iminência da morte. Faz-nos perceber, Senhor, que nem nada, absolutamente nada, pode nos separar do Teu amor. Guarda-nos em Tuas mãos. Que a demonstração da mais profunda humanidade que Davi nos dá no texto de 2 Samuel 12 possa também ser para nós a tranquilidade de saber que, por mais que talvez a gente também, na iminência da morte, experimente a nossa humanidade na sua intensidade máxima, nada nos separa do Teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado em todas as horas, em todos os momentos, em todos os dias. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Desejo uma abençoada semana, um forte abraço, que a paz de Deus te acompanhe, que Deus esteja contigo em todas as situações. Te convido para na semana que vem nós continuarmos a meditar nesta temática, de repente ficou vazio, sobre vida, luto, saudade e esperança. E na semana que vem nós queremos continuar meditando a partir de uma outra experiência de luto do rei Davi. Deus abençoe tua vida, um forte abraço, que Deus guarde a ti. Lembrando que todos os domingos de manhã, às 9h30, nós temos, além da mensagem online que tu estás assistindo, nós temos também o culto presencial aqui na comunidade, onde nós então conversamos sobre a mesma temática que é apresentada aqui no online. Deus abençoe tua vida, Deus guarde a ti, um forte abraço e até na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.